Esse vídeo é uma revisão sobre tecido muscular. O tecido muscular se divide em 3 tipos, de acordo com a sua morfologia e funções. Tem o tecido muscular estriado esquelético, o tecido estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Vamos iniciar com o músculo estriado esquelético, que é o músculo que recobre o nosso esqueleto. A sua função é a de realizar movimentos de forma voluntária. Esse tecido muscular é o responsável pela nossa locomoção. As células dos tecidos musculares também podem ser chamadas de fibras. As fibras do tecido muscular são alongadas, são multinucleadas, ou seja, possuem mais de um núcleo, e esses núcleos são periféricos, e essas fibras também apresentam estriações ao longo delas. A membrana plasmática do músculo esquelético é chamada de sarcolema. No sarcolema dessas fibras musculares existem estruturas chamadas de túbulos T ou túbulos transversos. Eles são invaginações da membrana plasmática encontrados nas células dos músculos cardíacos e esquelético. Esses túbulos T, eles facilitam a propagação da informação ao longo do sarcolema da fibra, para que a contração seja ordenada das células. As fibras musculares também são ricas em mitocôndrias, que são as organelas responsáveis pela síntese de ATP, porque os músculos demandam uma alta quantidade de energia para poder se contrair. As fibras musculares são compostas por inúmeras proteínas contráteis que estão dispostas paralelamente de forma ordenada, chamadas de miofibrilas. As miofibrilas formam estrias transversais de bandas claras e escuras, que são o que dão ao músculo a característica de ser estriada. Cada miofibrila é formada pela sequência repetitiva de unidades denominadas de sarcômeros. Esses sarcômeros são compostos por proteínas, miosina e actina. A miosina são filamentos grossos de proteína e a actina são filamentos finos de proteína. Essas proteínas são responsáveis pela contração muscular. Essa organização dos sarcômeros apresenta um padrão de bandeamento de áreas claras e escuras devido à sua organização no citoplasma. Na imagem, é possível observar o corte de um músculo esquelético na transversal, indicado na parte superior, onde a gente consegue visualizar bem os núcleos periféricos, e também um corte longitudinal, indicado na parte inferior da foto, onde a gente consegue visualizar bem também as estriações com bandas claras e escuras. As fibras de músculo esquelético são envoltas por tecido conjuntivo. Cada fibra é envolta por uma camada chamada de endomísio. O conjunto de várias fibras forma um fascículo, que é envolto por uma camada chamada de perimísio. Vários fascículos juntos formam o músculo total, que é envolto pela camada chamada de epimísio. O segundo tipo muscular é o músculo estriado cardíaco. O músculo cardíaco está presente exclusivamente no coração e a sua função é de se contrair para promover o bombeamento sanguíneo. Suas principais características são
possuir células alongadas com as laterais ramificadas, que se encontram umas com as outras, possui apenas um núcleo central. Esse músculo também é estriado e os movimentos dele são involuntários. As suas fibras são envoltas por um tecido conjuntivo vascularizado, de forma que essas fibras mantêm comunicação através desse tecido conjuntivo também. Nas extremidades das fibras cardíacas, elas são unidas pelos discos intercalares. Os discos intercalares apresentam-se como junções de adesão e comunicação entre as membranas celulares das fibras, e sendo assim, por serem junções comunicantes, os discos intercalares permitem a difusão de íons como cálcio, por exemplo, permitindo que um potencial de ação trafegue de uma célula para outra. Dessa forma, no músculo cardíaco, as fibras musculares vão se encontrar interconectadas, o que vai promover uma contração rítmica e contínua dessas fibras. Na imagem, as áreas escuras que atravessam as fibras musculares são os discos intercalares. Nessa imagem é possível ver também os discos intercalares circulados por esse círculo vermelho. O último tipo muscular é o músculo liso. Esse músculo está presente em vasos sanguíneos e nas vísceras, que são intestinos e órgãos ocos como bexiga, útero e etc. Esse músculo possui movimentos involuntários. Sua principal função é fazer movimentos de propulsão, que é o deslocamento de substâncias ao longo dos órgãos, como por exemplo o movimento do alimento por o intestino. O músculo liso é formado pela associação de células longas e fusiformes. São células mais espessas no centro e mais finas nas extremidades, com apenas um núcleo central, e esse tipo muscular não possui túbulos T. O músculo liso também não possui estrias, portanto, não são organizados em miofibrilas, diferentemente do músculo esquelético e cardíaco. Nessa imagem de músculo liso, é possível apenas observar o formato fusiforme de suas fibras, os núcleos centrais, mas não conseguimos ver as estriações, porque o músculo liso não possui estriações como o músculo cardíaco e esquelético.